O tema dessa aula é transição de carreira. Quem nunca teve vontade de mudar? Você já teve? Eu já tive. Quando eu estava trabalhando de carteira assinada, eu saía de casa todos os dias 6 da manhã e voltava 6 da tarde. E eu pensava todos os dias, gente, não é isso que eu quero para mim. Hoje eu estou aqui porque preciso aprender esse trabalho, mas eu não quero continuar aqui. Eu sempre tive essa clareza de que não era aquele estilo de vida que eu desejaria para mim. E você precisa olhar para você e entender, é isso que eu realmente quero? Eu estou no caminho certo? Se você entendeu que você não está no caminho certo, mude, não fique refém disso a sua vida toda. Uma curiosidade, você sabia que a palavra carreira significa caminho, direção? E transição de carreira é justamente mudar esse caminho. Você sente que está na direção certa? No lugar que você deveria estar ou você deveria mudar de caminho? Na hora de pensar em outras possibilidades, muitas pessoas já se travam. Só de pensar em outras possibilidades, as pessoas já se travam. Nossa, mas eu já estou nessa carreira há tantos anos e agora eu vou mudar? Mais uma vez, é o apego que a gente falou na aula anterior. Ou então as pessoas pensam, nossa, já é tarde, eu já estou aí com meus 40 anos, já é tarde. Mas, gente, o tempo vai passar de qualquer forma. Às vezes as pessoas falam, nossa, mas para mim conseguir mudar de carreira, eu preciso fazer um investimento aí de 5 anos. E até passar 5 anos, esse tempo vai passar de qualquer forma. Em outros casos, não é o apego, não é a idade que a pessoa acha que já está avançada. Muitas vezes vem uma sensação de culpa. Talvez o que você sinta é culpa. Poxa, mas essa carreira foi tudo que eu sonhei um dia e agora eu quero mudar? Mas em se tratando da transição de carreira, eu com minha experiência de mais de 7 anos nessa área, ajudando pessoas a mudarem de carreira, fazer o que realmente gostam, estar onde realmente deveriam estar, eu percebi que o que as pessoas se paralisam mais, o que mais impede as pessoas de avançarem é medo. Elas se bloqueiam no pensamento. E se eu arriscar e não der certo? E se eu for e não conseguir me sustentar? Gente, esse se, ele bloqueia muita gente. E sabe por quê que esse e se não sai da sua cabeça? Porque você não responde ele. Você precisa começar a dar resposta para esse e se não der certo. E se não der certo, o que eu vou fazer? E se não der certo, eu vou pensar em outra possibilidade? Eu vou fazer de novo até dar certo? Eu vou pensar, por exemplo, numa estratégia de marketing? Eu vou investir em outras áreas? Eu preciso dar uma resposta para esse se. Quando você tiver essa resposta, quando você tiver esse plano B, vamos dizer assim, você sentir que existe uma saída, que você não vai ficar presa naquilo ali, você vai conseguir fazer a transição que você tanto deseja. E outra coisa, coloca na sua cabeça que não existe a opção de não dar certo. Eu vou fazer dar certo. Esse se, ele bloqueia. Porque às vezes as pessoas ficam pensando assim, o que minha família vai pensar? E se não der certo? E aí eu vou voltar para onde eu estava? Eu já ouvi isso. Eu vou voltar para onde eu estava e aí vai confirmar que a minha família já tinha dito que não ia dar certo, que eu estava louca e eles tinham razão. Gente, nesse caso, além de medo, tem também orgulho, soberba, muitas coisas que você precisa ir destravando dentro de você para que você cresça enquanto pessoa, enquanto profissional e consiga realizar os seus sonhos. Para realizar uma transição de carreira, você vai ter que vencer esses medos de julgamentos. Até porque isso é o primeiro passo, vencer o medo do julgamento da família, dos amigos, do que as pessoas vão pensar. Porque a partir do momento que você está em outra área, você precisa se expor de outra forma. Ou você se expõe nas redes sociais, ou você faz a exposição do seu produto na rua, de alguma forma você vai ter que se expor. E não querer se expor é algo que você vai ter que vencer em um momento ou outro. Até quando você vai ser refém disso? Refém. Porque você não precisa ficar presa nisso, você pode sair dessa situação. Minhas orientandas, elas dizem que houve muito esses comentários, né, das famílias, enfim. Então, eu creio que esses exemplos vão estar dentro daquilo que talvez você viva.
Mas a resposta ela é sempre a mesma, independente da sua situação. É preciso lutar contra essa sua tendência. É preciso enfrentar os medos, os receios. Não existe uma receita de bolo, existe enfrentamento. E é preciso também clareza. Clareza do que você quer. Por isso que uma das aulas iniciais foi admissão profissional. Se você ainda não assistiu, assiste lá. É preciso ter clareza do que você quer, do lugar que você está indo, para que você não se deixe guiar tanto pelo que os outros dizem. E você também, outra estratégia que pode funcionar, é selecionar quais são as pessoas que você vai dar ouvidos. Porque para algumas pessoas, aquelas pessoas que você realmente sente que vão te ajudar, você pode sim ouvir, você pode sim dar ouvidos. Eu, por exemplo, eu dou ouvidos para o meu esposo, para minha mentora e para o meu professor. Esse sim eu vou dar ouvidos. Os demais não. Lorena, eu entendi o que eu preciso enfrentar, o que eu preciso vencer, eu vou lutar. Talvez você esteja dizendo, eu vou tentar. Tentar não vale. Tentar já é você dizer, tudo bem se não der certo. Não, eu vou fazer. Eu vou experimentar. Lembra que eu já disse isso? Eu preciso experimentar? Ok, eu vou vencer isso. E quando que eu vou saber que é a hora mesmo de realizar uma mudança que eu realmente preciso arriscar, preciso tomar essa decisão e mudar? Você sente dentro de você o desejo de mudar. Esse sentimento ele não está fora, não é algo externo. Você sente aqui dentro um desejo de mudar. Você sente um incômodo. Você sente que você está insatisfeito e você está esperando mais um mês, esperando mais um ano e não melhora. E você tem dentro de você a sensação de que está no lugar errado. Um ponto importante para você entender por que você está no lugar errado ou sente que está no lugar errado é que ao longo da nossa vida os nossos interesses vão mudando. Eu atendo, por exemplo, muitos bancários que antes estar ali no banco, meu Deus, era o maior sonho da vida delas. Mas hoje já não faz mais sentido. Antes era ótimo, mas hoje não mais. Aí muitas vezes vem a sensação de culpa de novo, que a gente tem que trabalhar essa culpa. Antes era o que a pessoa trabalhava, hoje não é mais. E por que isso acontece? Nossa vida ela é feita de ciclos. E tudo bem, e na verdade é esperado que você mude ao longo dos anos. Você não foi amadurecendo? Você não se sente hoje uma pessoa muito mais madura do que antes? Então, seus interesses, o que você gosta, também vai mudando. Até porque a gente vai vendo o que a gente gosta e o que a gente não gosta é a partir das experiências. A partir do momento que você experimenta algo diferente, que você vê algo diferente, que você vê o que você vai se identificando. Depende das nossas experiências. Quantas pessoas eu já atendi que estavam numa carreira, mas aconteceu algo com o filho delas? Por exemplo, meu filho, eu tive outro filho, esse filho ele tem autismo. E aí eu me aproximei dessa área e eu pensei a cogitar seriamente em fazer psicologia. Esses dias mesmo eu atendi uma pessoa assim, que passou a fazer psicologia por causa dessa experiência anterior com o filho dela. Então, se a gente não vive, se a gente não passa por experiências, a gente nunca vai saber o que a gente gosta e que áreas que chamam a nossa atenção. Então, a carreira, ela não é uma escolha só para sempre. Talvez no passado, os nossos pais, os nossos avós, o ideal era, entrei numa empresa, fico ali, construo minha carreira nessa empresa a minha vida inteira. Mas hoje não é mais assim. Hoje a nossa carreira ela é feita de várias escolhas. É permitido mudar. Quando eu tinha, por exemplo, 17 anos, foi quando eu entendi que eu queria ser psicóloga. Mas naquela idade, eu jamais imaginava que eu iria trabalhar para mim, porque eu tinha certeza que eu ia preferir a estabilidade e o emprego tradicional. Só que a partir das experiências que eu fui tendo, foi que eu vi que, não é isso que eu quero para minha vida. Então é preciso experimentar. É experimentando que nós vemos o que nós gostamos, o que nós não gostamos. Outro momento que você sente também que é hora de mudar é quando as suas prioridades de vida mudam. Eu já falei da maternidade aqui outra vez e falo de novo, porque é justamente em momentos assim de grande mudança na nossa vida é que muitas vezes a transição de carreira ela é necessária. Quantas pessoas você já ouviu dizer? Foi depois que o meu filho nasceu, a Moni mesmo disse, foi depois que eu fiquei grávida do Miguel que eu vi que eu não queria mais trabalhar no Bradesco. Assim aconteceu comigo também. Então, muitas mulheres pensam em ter o seu próprio negócio após serem mães, para ter uma flexibilidade maior
ou então para finalmente terem um trabalho que esse filho iria se orgulhar. Também podem ser outros fatores, como, por exemplo, uma urgência financeira. Eu preciso ganhar mais. Eu preciso trabalhar mais. Então, outra fonte de renda, você ter outra fonte de renda pode te levar a passar por uma transição de carreira, porque você experimentou outra fonte de renda e essa fonte de renda que seria extra, ela passa a se tornar a sua principal fonte de renda. E aqui eu abro um parênteses. Tenha também você uma outra fonte de renda. Tem pessoas me ouvindo agora e que estão pensando em sair, deixar o trabalho atual para empreender em algo, mas ficam com medo de arriscar. Mas pensa comigo. Se você é CLT, né, carteira assinada, e se você for demitido amanhã? Ter apenas uma fonte de renda é muito mais arriscado, principalmente para quem tem filho do que quem tem família. Então, ter apenas uma fonte de renda é muito mais arriscado do que você arriscar um novo negócio. Algumas pessoas não veem isso, mas é a realidade. Esse tema de segunda fonte de renda, ele é muito importante, porque ele ajuda a diminuir a sua vulnerabilidade, não ficar refém de um único trabalho. Existem diversas formas de fonte de renda, e com as aulas da Nayara, vocês vão conseguir enxergar um pouco mais. Existem opções de segunda fonte de renda, por exemplo, de aluguel, de renda fixa, de ações. Isso eu vou deixar para vocês aprenderem com a Nayara. E outra opção é empreender em outra área ou agregar mais serviços ao seu atual trabalho. Por exemplo, eu sou psicóloga e eu trabalho com... na verdade eu vou dar exemplo de uma outra orientanda minha, que é psicóloga. Ela recebe por hora, mas falou, não, só isso tá pouco, eu preciso de algo mais. E aí ela passou a oferecer colônia de férias 2 vezes ao ano. Ela agregou mais um serviço, então agora ela tem 2 fontes de renda. Outra psicóloga que eu oriento, agora vai fazer, por exemplo, um clube de leitura. Então, 3 vezes ao ano, ela vai ter outra fonte de renda. E existem milhares de opções para você ter uma segunda fonte de renda. Você pode produzir coisas na sua casa, bijuteria, comida fit, chocolate. Na época da Páscoa, quem que não compra chocolate? Então, crie algo, saia da sua zona de conforto. Aqui eu falei de produtos físicos, mas também existe prestação de serviços. Eu sempre gostei de ensinar. E, como eu disse na aula de missão, ensinar eu carrego comigo como minha missão desde que eu era criança. E agora, ensinar se tornou uma outra fonte de renda para mim. Por quê? Porque existem pessoas que gostariam de ter o meu conhecimento e que pagam para ter o meu conhecimento. Saiba que existem muitas pessoas que gostariam de ter o seu conhecimento. E você pode vendê-lo, você pode ajudá-las. Isso é justo, é lícito. Então, pensando em outra fonte de renda, você pode encontrar alguma forma também de você, quem sabe, fazer uma transição de carreira. Entendi, Lorena. Se eu estou insatisfeita, então eu preciso olhar para mim, avaliar se é isso que eu quero, decidir se eu realmente vou mudar e como é que eu vou fazer essa transição. Olha, o ideal, se for uma transição, por exemplo, deixar um emprego que eu tenho há muitos anos e mudar completamente para outra área. Se for esse tipo de transição, o ideal é que você faça uma transição gradual. Não deixe tudo hoje para começar outro emprego do zero amanhã. Se você hoje trabalha em um escritório de contabilidade, quer abrir, por exemplo, a sua empresa de consultoria em contabilidade, você pode começar a estruturar seu negócio e atender seus clientes nos horários livres, sem largar o emprego. Um exemplo da Adriane, eu vou usar ele agora porque eu já fiz lives abertas com ela. Ela tem o salão dela e ela começou a sentir que podia fazer algo a mais e ela começou a trabalhar com brand de imagem. E ela divide a agenda dela. Ela comentou esses dias que segunda, terça e quinta, se eu não me engano, ela dedica ao salão e aos outros dias ela atua como brand de imagem. Se eu não me engano, é o contrário. É o contrário. Mais próximo ao final de semana, ela trabalha no salão e os outros dias ela trabalha como brand de imagem. Então, essa transição gradual é o ideal, porque não é bom que você deixe tudo para depois começar algo novo. Experimente fazer de uma forma gradual, principalmente se você sente uma certa insegurança em começar. Outro ponto importante, cobre devidamente pelo seu serviço.
pelo serviço que você está prestando nessa área que você vai migrar. Porque senão você também nunca vai ter uma reserva financeira para conseguir realizar e completar essa transição. Sobre precificação, sobre como que você pode fazer para conseguir acumular esse valor, né? Para que você faça essa transição de carreira, vocês também vão aprender na aula da Bárbara e na aula da Nayara. Assistam elas, porque ao unir todo esse nosso conhecimento, você vai conseguir realizar uma transição de carreira de forma equilibrada, consciente e de uma forma muito mais segura.